noite a todos. É uma alegria estar nessa noite. Grato a Deus por estar vivendo esse momento como prefeito de um município tão maravilhoso que, alguns anos atrás, eu recebia também o título que todos vocês, que muitos nessa noite estão recebendo. Minha origem é o Rio de Janeiro e, há 37 anos atrás, Deus colocou no meu coração eu vir para essa região com a minha profissão de cirurgião dentista e fui muito bem acolhido na minha chegada aqui e, por isso, me encontro aqui aos 37 anos. Quero, nesse início da minha fala, saudar aqui, em primeiro lugar, seu Zé Alcuri, o prefeito de 4 mandatos, prefeito esse que eu tive o privilégio de estar um tempo como secretário de saúde da gestão dele. Quero também, nessa saudação, dizer que ele foi o pioneiro para lembrar do meu nome, para levar junto aos demais companheiros de partido a possibilidade de eu vir ser candidato a prefeito, e sei que ele, durante a caminhada para concretizar esse nome, teve muitas lutas com demais companheiros, mas ele manteve firme no desejo, entendendo que Deus queria usar a minha vida nesse tempo como prefeito. E eu sou grato a Deus pela sua vida, por ele, e pela experiência que tem de um homem simples e que me ensina a cada dia lidar com o semelhante. Ele lida com o semelhante, lidando com ele da forma que ele gostaria de ser lidado. Ele me dá um exemplo nisso a cada dia, um homem manso, que mesmo chegando perto dele, com arrogância ou falando mal, ele sempre tem uma palavra mansa e branda para apaziguar a situação. Eu acho que isso é uma virtude, uma qualidade que me deixa muito feliz, e eu não poderia deixar de ressaltar o nome dele nessa noite. Mas eu gostaria de saudar também o presidente da Câmara, o Marcos Florindo, que Deus tem levantado ele nesse tempo junto comigo, foi também um grande nome que pensou no meu nome para estar como prefeito nessa candidatura, e nós estamos caminhando numa união tremendo, e eu vejo que isso vai trazer e já está trazendo muita melhoria para Ibatiba. Mas, se ele permitir, aqui nessa noite, eu queria quebrar um protocolo da seguinte forma. Até a ciência, ela já diz que já começa a ter estudos que, quando um enfermo recebe uma oração, algo altera no seu organismo. Hoje já tem trabalhos científicos mostrando isso, mesmo se estiver orando por ele à distância. Por saber dos 2 momentos da Esther, irmã nossa em Cristo Jesus, irmã do vereador Jossi, e a Vilma, a mãe do vereador Vitor, do qual estava como diretora da escola em Santa Clara, estão passando um tempo com enfermidade, e, se o presidente permitir, vocês também permitiram, creio que todos nós cremos no poder da oração. A ciência se deu que tem valor nisso, e eu creio que a palavra de Deus diz que, se tem alguém enfermo, vamos orar por ele. Diz também em João capítulo 15, verso 6, Jesus disse que, se as palavras dele estivessem em nós, e nós estivéssemos nele, podia pedir o que fosse, que seria feito. E, se vocês permitirem, nessa noite, eu pedi chamar aqui o pastor Marco Antônio, nós vamos fazer uma oração pela Vilma e pela Esther, minha paciente, nessa hora onde estiver, crendo que Deus é um Deus de poder e pode levar uma solução para o caso dela nessa noite. E, se vocês permitirem, convidar o pastor Marco Antônio, que viesse aqui e não pudesse nos dirigir nessa oração, crendo que a oração tem um poder, se fosse possível isso. Prefeito, você tem autorização? Obrigado, eu agradeço. Eu senti nesse ontem a Esther, irmã do Jossi, minha paciente há muito tempo, mulher de Deus, guerreira, passando esse tempo. Então, creio que, se os pastores também, a Bíblia diz que a oração de concordância, ela tem um poder imenso no céu. Se tiver mais alguma autoridade eclesiástica aqui, pastor, quiser estar aqui nessa oração compondo aqui, eu também convido, e nós vamos nessa hora, crendo que, onde ela estiver, Deus tem o poder de fazer segundo a tua vontade tudo aquilo que ela precisa,
e possa também confortar o coração de todos os familiares nesse tempo. Oremos, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, graças nós te damos. Nós não temos vida, a vida que nós temos, ela pertence ao Senhor. Nós nascemos no céu e o Senhor nos permitiu viver aqui nessa terra, para que através da nossa vida algo pudesse acontecer. A manifestação da glória e do poder do Senhor através de nós. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Pai, o Senhor é quem habita em nós através da ação do Teu Espírito Santo nesse tempo. Um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, pode tudo, sabe tudo, está em todos os lugares. Nós nos unimos, há uma concordância em oração aqui. O Senhor disse, Pai, que onde nós nos reunimos e concordamos em oração, o Senhor se manifesta. E nós suplicamos ao Senhor para ir de encontro à vida da Esther e à vida da Vilma. Nós cremos, Deus, que o Senhor é aquele quem pode restaurar cada célula nesse corpo, nesse tempo. O Senhor é um Deus que pode curar, o Senhor é um Deus que, através da Tua palavra, nos mostra que o Senhor pode ressuscitar mortos. E nós estamos aqui colocando essas vidas diante do Senhor, suplicando ao Senhor, para que o céu se mova onde elas estiverem nesse tempo, e que o corpo, Deus, responda ao comando do céu, ministrando a cura que vem em nome de Jesus. Nós abençoamos e oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Quero me unir agora com os irmãos católicos que estão aqui, orando a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, continuando a minha saudação, saudando o presidente da Câmara, eu saúdo também todos os vereadores aqui presentes. E, ao assumir o mandato, eu tive contato com alguns vereadores e fico feliz nessa noite pelas suas palavras, que por não serem da base, eu disse para eles que eu queria ser prefeito de toda a Câmara. A diferença partidária não mudaria nada. E se qualquer emenda que eles conseguissem autoridade, deputado Vitor, eu disse para eles, já fui procurado por alguns no início, está aqui a Marli, me procurou um tempo atrás, no início da caminhada, e alguns não procuraram, mas eu sempre disse que qualquer emenda parlamentar, para ser utilizado para o povo de Batiba, todo vereador teria essa liberdade. Não entendo que para o bem de Batiba não tem partido, não tem diferença ideológica, porque a emenda é bem chegada e eu nunca vou impedir que alguém que traga um vereador que traga uma emenda, por não ser da minha base, que essa emenda não chegue aqui. Já vi tempos atrás que isso acontecia, mas em nome de Jesus está quebrado, porque o povo de Batiba que precisa das emendas parlamentares. Me sinto honrado nessa noite por ter da bancada federal do nosso Estado, uma bancada muito unida que eu tive em Brasília e pude ver essa união. São homens que trazem emendas parlamentares, lutam e chegam num ponto de concílio e quem é beneficiado é o Estado. E eu quero dizer por ter aqui o deputado Messias comigo aqui, o Vitor, representando essa bancada, eu me sinto honrado. Só Deus pode fazer isso. E quero, nessa sequência de saudação, saudar aqui o deputado Messias Donato. Iniciamos a nossa campanha com alguma característica de ser um improvável, por não ter sido político até então, só secretário de saúde, por realmente entender que o nome iria prevalecer para a escolha e não outro requisito. Nós, então, recebemos aqui o Messias Donato, sem conhecê-lo, com toda a garra, abraçou a nossa campanha de uma forma, como outros deputados também, de uma forma maravilhosa, crendo que Deus tinha um plano nesse projeto, e eu sou grato a Deus porque Ele não mediu esforço várias vezes aqui conosco, na caminhada, no palanque. Lembro que um dia nós saímos ali com um carro móvel e falando, e eu fiquei impressionado que ele não acabava o discurso, e o meu acabava do meu vice. Eu falei, não sei mais o que eu falo, e ele continuava, e nós rodamos o centro da cidade toda, e só Deus pode aproximar pessoas dessa forma.
comecei a conhecer, hoje é um grau de amizade muito grande, e as emendas que ele traz são emendas importantes, como também o Vitor aqui, eu já estive vendo que eu tenho eu peço meu responsável pelos convênios, pelas emendas, e eu trouxe aqui, está comigo no meu celular, e a sua está mencionada, e dele, e outras autoridades também, como foi citado aqui, o senador Cantarato, como foi citado, e eu quero dizer que só Deus poderia fazer isso na minha vida, porque eu estou nesse chamado, para abençoar a cidade que me abençoou. E tudo que eu consegui melhorar aqui, eu melhoro para mim mesmo, que daqui uns dias eu serei um cidadão comum, desfrutando daquilo que Ibatiba melhorou. E essa é a mensagem que eu gostaria de passar para todos vocês nessa caminhada. Nós temos que tirar a briga política. Deus usou a vida do seu Zé aqui 4 mandatos. E eu cheguei aqui na primeira vez em Ibatiba, não tinha uma unidade de saúde. Eu fui secretário de saúde numa dependência embaixo de uma garagem. Então, toda autoridade constituída por Deus, já vou falar por Deus. Nós não podemos ter a política como um time de futebol. Eu não abro mão de jeito nenhum. Isso só traz malefício para a cidade. Seu Zé é um pioneiro, e depois dele, nós tivemos Sonito Miranda, e vários já foram citados, passou o meu antecessor, o Pingo, tem participação dele, ele teve coisas importantes que ele realizou aqui, e eu voltei a minha participação, e até que Jesus volte, passarão vários, cada um vai contribuir. Mas se nós tivermos na mente a disputa que você vai entender, se o meu candidato não ganhar, acabou. Eu vou falar tudo de ruim para ele, porque eu quero que a gestão dele seja ruim. Você está fazendo mal para si mesmo. Porque se a minha gestão for ruim, quem vai perder você é cidadão do Ibatiba. Agora, eu vou ter erros e acertos, como o meu vereador aqui falou no início. Eu sei que eu vou reacertar, mas vocês possam crer. A missão do prefeito é extremamente difícil e eu tenho brincado. A minha profissão, tem colegas aqui, quem faz cirurgias, às vezes vem um dente incluso. Daquele difícil na horizontal, você planeja, você já está dando assim 1h30 e você está ali com cuidado de não pegar inervação e não sai o resto do dente. E hoje eu digo, algum sufoco desse que eu passei, não se compara com a minha posição hoje como prefeito, é muito mais difícil. Mas se Deus me chamou, Ele vai me capacitar para isso. E eu quero, então, continuar na minha fala, agradecendo aqui a presença da secretária de Trabalho e Assistência, a Cíntia, praticamente conterrânea, porque é Venda Nova, e eu fico feliz como o interior exporta pessoas, já assumindo uma posição tão importante, secretário de Estado, e dizer que, em nome dela, quero saudar aqui o governador do Estado, Renato Casagrande, o vice, Ricardo Ferraço, homens que, quando eu sentei na mesa deles a primeira vez, e tive a oportunidade de estar ao lado da minha amada esposa, ele me perguntou como eu cheguei aqui na região, perguntou a ela, e naquele momento eu vi que eles são governantes municipalistas. Não tem partido, ideologia, quer o bem dos 78 municípios, e eu já recebi o município com inúmeras emendas, como estou iniciando várias obras já do governo, e ao chegar, ele não mediu esforços para várias emendas, para vários recursos para que eu começasse. Estamos perto de começar a barragem de 7.700.000 aqui próximo, na nossa região do Horto, uma região que tem que ser protegida, porque é uma área de fácil deslizamento, e muitas outras emendas, muitos outros recursos chegaram, e nessa noite quero agradecer, pedir para que a secretária leve meu nome, o nome de todos os vereadores, a nossa gratidão ao governo, ao Estado, e o nosso empenho é que continue o governo dessa forma. Ele é a nota máxima do Tesouro. Tem hora que eu, como prefeito, tendo um recurso de 10 milhões mensais, eu fico vendo como que um governante consegue mandar recursos a 78 municípios e conseguir ser nota A com tudo saneado no Estado. É algo difícil demais. Só Deus pode levantar homens dessa natureza. Então, nós não podemos deixar de esquecer que o nosso Estado precisa continuar em mãos daqueles que já sabem governar dessa forma.
Isso é algo importante, eu gostaria de dizer nesse momento. Hoje está chegando, nós temos aqui um desejo, começamos lá atrás, na nossa Casa do Idoso. E toda a Casa do Idoso até hoje foi construída por doações. Muitos de vocês aqui, eu tenho certeza, já doaram para ela. E nós vamos ter nesse momento, a partir da secretária estar aqui, nós vamos ter um valor significativo, que creio, o Silvinho aqui, que é o presidente do grupo, não sei se ele pode confirmar, eu creio que nós vamos conseguir concluir a Casa dos Idosos ali no bairro, que nós já sabemos, já construída, que vai dar muita oportunidade para os idosos ter um local de acolhimento na sua idade de ancião, quando ele não tiver essa possibilidade na sua própria casa. Hoje nós usamos Iuna e chalé para levar os nossos idosos. E com essa ajuda do governo, nós vamos ter a nossa casa de idoso recuperada e construída, e termos aqui poder acolher os nossos idosos. Então, isso é gratidão à secretária aqui, que Deus possa continuar abençoando sua vida. Quero saudar aqui também, o nosso delegado, doutor Bruno, parceiro aqui, que tem nos ajudado, assumiu já regional. O nosso sonho aqui, nós temos aqui o estabelecimento regional, como já tem em Venda Nova, melhorou muito aqui, é um parceiro na diferença, uma autoridade proporcional à minha, mas ele tem sido aquele que tem abraçado Ibatiba de uma forma tremenda, e por isso que essa sequência da baixa da violência no Estado, ela também acontece aqui também em Ibatiba, a partir da sua gestão, está com uma equipe maravilhosa, e eu fico muito feliz, sempre participei dos nossos eventos, e é alguém que Deus trouxe, uma autoridade que Deus trouxe, está cumprindo um papel importante. Obrigado, doutor Bruno, por aquilo que o senhor tem feito através da sua função. Quero aqui saudar o prefeito Renato, saudando ele com a sua esposa, seu vice, parceiro, que ali nós temos aqui locais de divisa, e já assumimos parceria para fazer um trabalho numa serra de Monte Cristo, uma serra extremamente importante para escoar o café, e ali os moradores estão dando a sua mão de obra, nós demos o material e a preparação da estrada, e ele foi parceiro comigo, e eu louvo a Deus pela sua vida, Deus te abençoe, e também o seu vice aqui conosco. Quero também cumprimentar aqui, que nós temos conosco o presidente dos vereadores de Vila Velha, tem também o secretário de Esporte de Vila Velha, esteve aqui conosco, sei se continua. É uma alegria num evento desse, nós temos pessoas de todas as áreas do nosso estado, eu não poderia deixar de cumprimentá-los. E queria, dentro dessa fala, agradecer também meus secretários, aqueles que têm participado comigo na gestão, sem exceção, do mais simples na ótica humana, do que esteja ali como servente, até aquele que na ótica humana tem uma posição hierárquica maior. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento, que vocês possam continuar vibrantes comigo, para nós trazermos juntos qualidade para Ibatiba. Tem aqui diretores de escola, tem também professores, todos esses têm cooperado conosco, e um modo todo especial a todos homenageados nessa noite. A minha gratidão, porque vocês compareceram, a minha gratidão aos vereadores que puderam selecionar nomes tão importantes para a vida de Ibatiba, e que nessa noite estão sendo homenageados. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, dando esse desejo de servir através daquilo que vocês servem o município, que possa continuar vibrante, trazendo qualidade para o nosso município, porque ele acontece, porque cada um de vocês tem um papel importante, desde a sua família, a sua vizinhança e o município total. E quero, então, concluir agradecendo aqueles que cooperaram aqui desse evento, na formação desse evento. Quero cumprimentar aqui o Silvinho, que nos conduz aqui com tanta presteza esses eventos. E quero ressaltar e pedir um detalhe que tem sido diferente para concluir minha fala. Quero aqui dizer que os deputados aqui presentes, e destaco todos dois, e de modo todo especial, Messias Donato, vocês podem contar conosco aqui, com a população. Eu tenho dito aqui que eu me uni na minha campanha 3 deputados federais, e tem como Vitor aqui, parceiro de vereadores que estão comigo também nessa caminhada. Deus vai nos dar uma orientação tão grande, que nós vamos saber distribuir esses votos
de forma proporcional para que cada um tenha aquilo que precisa para que ele alcance seu êxito na eleição. Esse hoje é o meu sonho. Eu tenho gratidão, tenho pensado, tem hora que eu penso que é muito difícil fazer, mas com a união dos vereadores, os secretários presentes, se nós alinharmos essas coisas com o coração em fazer o melhor, eu creio que nós seremos gratos a cada um de vocês e retribuiremos aquilo que vocês necessitam para que Deus o levante para um novo mandato e que o povo de Ibatiba vai cada vez mais ser abençoado por isso. Obrigado pelas emendas aqui já anunciadas. Obrigado, conte conosco. E quero finalizar aqui num detalhe que quero também que os outros. Sinto que a posição de esposa de quem assume cargo eletivo é extremamente difícil. Estou vivendo, minha esposa vivendo uma experiência que o homem, ele é mais racional. Deus já o fez assim. Ele escuta e ele costuma ter 2 sacolas, uma furada e uma normal. Ele coloca nas coisas boas, na normal, os ruins furada, e ele absorve isso. Mas o sexo feminino, Deus deixou com as emoções muito mais ativa. E vejo esse tempo como a minha ajudadora, minha amada esposa, somos casados há 41 anos, a quem eu amo muito. Deus tem dado a ela uma força muito grande para, nesse tempo, ouvir as críticas e ela poder não absorver menos. E trago, então, também, fazendo saudação aos demais políticos que têm as suas esposas, que vivem a mesma experiência. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e dar uma saúde emocional, que nenhuma voz externa possa trazer doença emocional daquilo que ouvirem. Porque eu tenho dito para minha esposa uma grande importância. Eu tenho um título que ele me leva a não me impressionar com aquilo que falam de mim. E ele está relatado no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. João, o apóstolo João, ele ali, e ele faz uma linguagem filosófica da época. Ele diz que a palavra estava com Deus e ela habitou entre os homens. Ele começa a usar uma linguagem. Aí no verso 12 ele fala assim: aos que crerem em Jesus e receberem como seu Salvador, é dado o poder de se tornar filho de Deus. Tem título maior do que esse? Tem crítica que derruba esse título? Esse título é que tem me mantido firme. Porque ser filho de um Deus que criou tudo isso com a palavra e nos criou, que através de 2 células invisíveis, elas se unem, formam um ser com característica um do outro. Esse Deus tem esse poder. Ele diz que se eu crer em Jesus, eu posso ser filho dele, pode falar o que falar. E você vai continuar firme. E eu trago essa palavra dizendo que as coisas mais difíceis são as vozes estranhas e que Deus fortaleça o coração das esposas dos que assumem cargo eletivo, para que tudo que vocês ouçam, põe 2 mornais, um fechado e um vazio. O que não for algo que vai edificar, joga ele para fora, for edificar esse filho. E quero concluir, vereadores de base e não de base, aquilo que eu estiver não fazendo como deveria fazer, me dê uma oportunidade, me procure. Eu estou ouvido, posso atender na minha casa, onde estiver. Olha, prefeito, isso aqui não está sendo feito para o povo. E eu garanto a vocês que aquilo que estiver diferente, eu vou baixar a cabeça e vou dizer, olha, você está me dando uma grande ajuda. Porque só vai fazer dessa forma quem imaginar um dia sentar numa cadeira que hoje eu estou e que tem aqui, o seu Zé sentou várias vezes. É extremamente difícil. 10 milhões de receita, parece uma fortuna, mas quando você divide o bolo, não dá para me passar a máquina em todas as estradas ao mesmo tempo. Não dá para mim reformar todas as escolas. Não dá para mim fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Mas se com a ajuda de vocês e com a paciência e a compreensão, eu tenho certeza que no final dos 4 anos, Deus vai usar a sua vida e a minha para trazer coisas maravilhosas essa noite. Desculpa a demora, que Deus os abençoe. Muito obrigado, parabéns aos homenageantes e vive Ibatiba nos 44 anos da sua existência. Que Deus continue nos abençoando.